4 lições espirituais poderosas. Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje 4 lições em que a gente pode estar aplicando na nossa vida hoje, no nosso dia hoje. E faz todo sentido cada uma dessas lições, porque a gente acaba tendo atitudes, comportamentos com Deus e com a nossa vida e que vão contra essas lições que eu vou passar aqui para vocês. A primeira lição, gente, a gente tem que levar os nossos problemas para Deus, não as nossas soluções. E o que a gente faz, na maioria das vezes? A gente leva a solução. Quando a gente ora, a gente já está dando a solução para Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Você perdeu o emprego, mas você já chega para Deus e fala assim, Deus, me ajuda a conseguir aquele emprego. Deus, me coloque naquele emprego. Você está dando a solução para Ele. Será que aquela é a melhor solução que Ele tem para você? Você não pode orar assim, você tem que orar assim, gente. Deus, eu perdi o emprego, eu não tenho condições de sustentar a minha família nos próximos meses. O que eu faço? Você levou o problema para Ele e deixa que a solução Ele traz. Um exemplo disso que eu estou falando para vocês, gente, é a festa de casamento que Jesus participou. Na festa, acabou o vinho. Esse era o problema. E era um problemaço, né? Diante da cultura que se tinha na época. Acabar o vinho. E aí a mãe de Jesus chega para ele e fala, filho, acabou o vinho. Ela não fala, filho, produza mais vinho. Filho, faça aparecer vinho. Não, ela falou, Jesus, acabou o vinho. E olhou para ele, né? E sentiu, e Jesus sentiu o que ela estava sentindo com aquele problema. E Jesus foi lá e resolveu aquele problema, resolveu aquele problema. Ele fez um milagre, né? E aí o vinho apareceu na festa. A segunda lição, gente, a gente tem que aprender a esperar no tempo de Deus. A gente tem que se colocar numa espera e Deus está junto com essa espera. Sabe quando você vai para uma sala de consultório, por exemplo, você está indo para uma sala de consultório para você ser atendido por um terapeuta, ou por um médico, ou por um dentista, e você fica lá meia hora, 1 hora e meia. A gente tem que aprender a ficar esse tempo, né? E lembrar que nesse tempo Deus está junto. E ainda saber que nessa espera vão acontecer 2 coisas. Ou vai te dar calmaria, ou Deus vai te encher de recursos para que você possa enfrentar aquela crise que você está passando. Mas a gente tem que aprender a esperar no tempo de Deus. Não querer agir por impulso, não querer fazer com as nossas próprias mãos algo que só Deus pode fazer. E aí vem a terceira lição. Apesar da gente esperar com Deus, a gente não deve esperar passivamente. A gente tem que fazer a nossa parte com os recursos que a gente tem, que são limitados, que são insuficientes, mas fazer a nossa parte. Foi assim com o milagre do vinho. As pessoas fizeram a parte delas, que era encher as talhas com água. Ou Pedro, que jogou a rede sabendo que não tinha peixe naquele mar, mas ele fez a parte dele, ele jogou a rede. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode esperar passivamente. Se você hoje está passando por um problema emocional, como por exemplo um relacionamento abusivo, e você está com dificuldades de sair desse relacionamento apenas assistindo vídeos, né, na internet, como por exemplo os vídeos que eu comento aqui, você tem que buscar uma ajuda profissional. Né? Você tem que ir atrás do profissional, porque ele vai te dar métodos, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar técnicas, ele vai te dar orientação, tudo aquilo que você precisa para você conseguir sair de um relacionamento abusivo. Mas você tem que fazer a sua parte. Não pode querer esperar que o milagre vai cair do céu. Né? E a quarta lição espiritual, gente, os nossos problemas são oportunidades para Deus. Como assim, Henry? Sim. Os problemas que a gente tem na nossa vida são oportunidades para Deus. A gente não entende tudo. A gente não entende praticamente nada, a gente não consegue enxergar os pontos conectados, a gente só vai enxergar lá na frente, talvez só na eternidade. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem em relação a essa lição é que para Deus, o que Ele tem na mente dele? Gente, é resolver a sua vida, a minha vida. É isso que Deus mais quer. Se eu pudesse fazer um resumo, né, um bottom line da nossa vida com Deus, Ele quer resolver a nossa vida, gente. É isso que Ele quer. E essa resolução de vida se traduz em salvação. Algumas pessoas vão entender essa palavra, outras não. Não interessa, não importa. O que importa é que para Deus, o foco dele, com você, comigo, é salvação. Sabe por quê, gente? Porque nós fomos criados para viver com Deus. Né? Um relacionamento
contínuo com Ele. E esse relacionamento foi quebrado. E aí Deus criou um plano para restabelecer esse relacionamento. Ele veio a essa terra como homem, morreu por você e por mim para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele de novo. Então o foco dele é te salvar, né? E Ele vai mexer céus e terra para que isso aconteça. Então o que eu queria deixar de recomendação é que a gente tenha essas 4 lições na nossa cabeça e que a gente pratique essas lições, porque tem muito a ver com atitudes em relação a levar os nossos problemas, não as nossas soluções. É um treino, porque a gente está sempre disposto a levar a nossa solução, nunca o problema para Deus. Lembrar que a gente tem que esperar no tempo de Deus, temos que fazer a nossa parte, não esperar passivamente, e lembrar que os nossos problemas são oportunidades para Ele e que o foco principal dele é na nossa salvação.